O que é climatério, o que é menopausa, perimenopausa, pós-menopausa, são muitos nomes, você está perdida, não sabe o que que é o que. Calma que nesse vídeo eu vou falar para você o que conceitualmente é cada coisa e quais os sintomas característicos de cada fase, quanto tempo elas podem durar. Então, para começar, a gente vai falar o que é o climatério. Climatério é o termo que a gente usa para englobar um período de tempo que engloba tanto o pré-menopausa quanto o pós-menopausa. E ele pode durar até 20 anos. Normalmente ele começa de cerca dos 40 anos e pode ir até os 60. E ele engloba aquele período tanto do início dos sintomas da menopausa, às vezes sintomas até subjetivos, quanto já depois da menopausa instalada já há algum tempo e os sintomas ainda estão lá. Eles tendem a enfraquecendo com o passar dos anos, mas para algumas mulheres isso é bem lento ou nem acontece. Então, realmente é uma coisa muito subjetiva e que varia de mulher para mulher. Mas climatério, como um todo, a gente usa esse termo para determinar esse período de anos que ficam ali em torno da menopausa, tanto nos anos antes quanto alguns anos depois. E perimenopausa. Perimenopausa, ela se divide em perimenopausa inicial e perimenopausa tardia, que são alguns anos que antecedem a menopausa, ou seja, são alguns anos antes da menopausa acontecer de fato. E aí começam os primeiros sintomas da menopausa. E os sintomas iniciais são sintomas bem subjetivos, que muitas vezes as mulheres nem associam que já tem a ver com a menopausa. Normalmente são sintomas que estão relacionados mais com o sono, a TPM começa a ficar um pouco mais intensa, as mamas um pouco mais doloridas, irritabilidade um pouco mais à flor da pele. Você fica com uma certa névoa mental, que nós chamamos, que é uma certa dificuldade de pensar, às vezes tem alguns lapsos de memória onde a palavra foge da sua cabeça, você fica sentindo que a cabeça está um pouco cansada, tumultuada, e já são alterações relativas à menopausa. E algumas alterações de ciclo, normalmente na perimenopausa inicial, que é onde começam esses sintomas de alteração de sono, alterações cerebrais, o ciclo ele fica um pouquinho mais curto. E pode ser que ele tenha essa alteração, mas de forma bem sutil, de forma que muitas vezes as mulheres nem conseguem perceber essas alterações de forma muito significativas, já associadas com a menopausa. E ali na perimenopausa tardia, que são de 2 a 3 anos antes da menopausa acontecer de fato, são onde os sintomas se intensificam, principalmente os fogachos, eles aparecem com mais força, e sintomas cerebrais de irritabilidade, de lapsos de memória. Também a questão do sono, que é muito frequente, ele já começa na perimenopausa inicial e ele vai se intensificando com o passar do tempo. E na perimenopausa tardia, essa questão do sono fica mais evidente ainda. E também essas alterações no ciclo menstrual, elas ficam mais evidentes. Quando falta ali de 2 a 3 anos para a menopausa acontecer de fato, o ciclo menstrual fica mais extenso. Normalmente ele fica com um intervalo maior do que 3 meses, ali de 2 a 3 meses. Então, quando começa a ficar uma constante nesse período de intervalo maior entre um ciclo e outro, você já pode ligar o seu alerta de que a menopausa está próxima. E a menopausa em si, o que é a menopausa? A menopausa é o dia que vem a sua menstruação pela última vez. É só aquele dia é menopausa. O que passar disso é pós-menopausa. E a gente acaba convencionando chamar de menopausa todo o período, mas na verdade é só o dia que vem a sua menstruação pela última vez. E normalmente esse diagnóstico da menopausa a gente só pode fazer 12 meses depois, porque a gente só bate o martelo de que você entrou na menopausa mesmo, que nós mulheres entramos na menopausa, quando a gente fica 12 meses seguidos sem menstruar, sem ter fluxo menstrual. Então é importantíssimo esperar esse período e ter o acompanhamento do médico para que você saiba certinho quando que você entrou na menopausa, sendo que realmente você só consegue diagnosticar depois que passou 12 meses. Mas a menopausa em si é o dia, só aquele dia
que veio a sua menstruação pela última vez. Depois desse dia, você está vivendo a pós-menopausa. E esse período é um período que nós mulheres vamos viver a maior parte da nossa vida. E é importantíssimo que você zele por uma boa qualidade de vida, por uma boa alimentação, para você usar as ferramentas adequadas para que você tenha uma boa qualidade de vida, porque os sintomas, eles impactam muito nas mulheres. Os sintomas, eles não ficam só restritos àqueles anos de climatério, de perimenopausa. Eles estão muito presentes na pós-menopausa também. Muitas mulheres que já passaram, às vezes, 10 anos que entraram na menopausa, ainda relatam sintomas, às vezes um pouco mais fracos, mas ainda têm sintomas. Então, é importante que você ajuste a sua alimentação, porque a alimentação influencia na intensidade e na frequência da maior parte dos sintomas, seja nos fogachos, seja na questão do sono, na osteoporose, nas questões cardiovasculares, no peso. Muitos e muitos sintomas relacionados com a menopausa, a alimentação pode ajudar a regular. Por isso é importantíssimo que você busque informações, que você busque orientação profissional para te ajudar nessa fase da vida, porque dá para passar por essa fase mais leve. E se você quer passar por essa fase mais leve, com mais informações de qualidade, informações que têm embasamento científico, eu te convido não só a se inscrever aqui no canal, mas acompanhar todos os conteúdos que vão ajudar de verdade você passar essa fase, realmente podendo viver com leveza e com felicidade. Um grande beijo e eu espero que você aproveite bastante todos os conteúdos aqui no canal. Tchau!